Em língua portuguesa, vamos entrar na unidade 14, Histórias Populares. Essa é uma unidade bem gostosa de trabalhar porque fala sobre os cordéis. Você já deve ter ouvido falar da poesia em cordel. Presta bem atenção nessas imagens da página 26 e 27. Por que poema em cordel? Presta bem atenção, ó. Cordas. Tá? Esse tipo aqui de figura, de desenho, se chama xilografia. E eles fazem um poema em cordel, porque são folhetos que ficam pendurados em cordas. Então ele tem ritmo, ele tem rima, mas numa linguagem nordestina. Você já deve ter ouvido falar do Padre Cício. E eles não falam Cícero, eles falam Cício. Então, a cultura nordestina tem uma linguagem diferente de algumas outras culturas, de algumas outras regiões. Então, você vai prestar atenção na página 26 e 27, tá? Ler aqui as questões aqui embaixo dos primeiros passos, né? Para que você identifique, se você sabe o que é um poema em cordel, o que é a xilografura, né? E nós vamos começar com um texto explicativo sobre a leitura de cordel. Fazer a leitura da explicação e nós temos aqui o primeiro exemplo, tá? Festa da natureza aqui, tá? Um primeiro cordel exemplificado aqui para vocês. Se vocês entrarem na internet, vocês vão achar bastante texto, bastante imagens a respeito desses textos de cordel. É muito interessante, é legal, é divertido de ver esses textos aqui, ok? Aí nós temos aqui, tá? O autor desse cordel que foi apresentado, que é ele é um repentista, né? Então vocês vão vir falar, vão ler sobre ele, Patativa de Assaré. Vocês vão ver que tem toda uma linguagem diferenciada, o povo nordestino, tá? Então aí vocês vão ler o poema, responder o desafio, certo? Estamos falando aqui, né? Do ritmo, da sonoridade. Coloca na internet, ouve alguns repentistas e alguns poemas em cordel para vocês diferenciarem de um poema que nós estudamos até agora, ok? E aqui embaixo nós temos um jogo rápido, também falando, né, do poema lido, certo? Tá lembrado do eu lírico? Quem que é o eu lírico? É quem está narrando ali o texto, né? No caso desse primeiro cordel aí, a festa da natureza, dá para perceber que esse eu lírico aí é um sertanejo, né? Um morador do sertão. Sertanejo, quem mora no sertão. Um nordestino, né? Então, as expressões que ele usa, vocês vão ver aí no texto, meu sertão, nosso sertão amado. Então, tudo isso responde à questão aqui. Aqui é a continuação, a questão 3 aqui, tá bom? Vocês vão responder aí, tá pedindo para vocês copiar os exemplos aí dessas palavras, quando a gente fala aqui sobre a variedade linguística que tem o povo nordestino, né? E algumas outras regiões, no sul também, tem uma variedade, é diferente também o jeito, as palavras, a forma que eles falam. E vocês vão colocar aí quais são as palavras que vocês viram lá no poema que exemplifica essa variedade. Então, nós temos lá encantar, estrumicado, prazenteiro, ligeiro, né? A gente não fala ligeiro, é ligeiro. Mas eles têm uma linguagem própria e eles usam essa linguagem. Vocês vão colocar o exemplo aí. Aí embaixo tem as regras de concordância, tá? Para você colocar. Então, seus ninhos aí, tá? Os passarinhos. Bom, do jeito que eles falam lá, vocês vão colocar na concordância aí correta aí. E embaixo nós temos o dicionário aí, ok? Exemplificando o significado de cordel. Você vai ler com atenção, tá bom? E você vai responder aí embaixo. Você vai estar perguntando, esse significado ajuda a compreender o sentido do nome literatura de cordel e por quê? Tá?
Então, segundo o que o dicionário diz, você consegue entender? Sim, né? Os dois primeiros significados apontam para o sentido literal. Cordel, cordão, barbante, que eu já havia explicado para vocês, que está exemplificado ali no início, né? Então, os livrinhos aí, os poemas, eles ficam pendurados em cordãozinhos aí, expostos para venda através de cordãozinhos, tá? Por isso que nós temos os poemas cordel, ok? Aí embaixo, nós temos outra explicação a respeito dessa poesia, dessa cultura, tá? Temos aqui outro cordel para você ler. Você vai ler com atenção. Se você procurar no YouTube, você vai encontrar e você vai ouvir, porque ele tem toda uma sonoridade, o som, tá? O som é diferente. Então, você pode procurar que você vai ouvir isso daí. Temos as explicações aqui do lado, ó, falando sobre o que é a xilografia e tudo mais. E você, depois, óbvio, vai responder o que está pedindo a respeito aí da literatura de cordel, ok? Quantos versos, tá? Quantas estrofes, que vocês já estão cansados de saber sobre isso. Está perguntando sobre o eu lírico, o que ele está dizendo, tá? Aqui na 4, ó, como eu, lírico, descreve o povo da terra, dos cordéis. Então, você vai ler lá, certo? Então, geralmente, esses textos estão falando da miséria do Nordeste. Já expliquei para vocês que o Nordeste, a região é muito seca, que muitos animais passam sede, as plantações é difícil, porque é um lugar árido, um lugar seco, sem água, sol muito quente, então eles passam fome. Então, sempre esses poemas retratam essa dificuldade do povo nordestino, ok? Sem falar de todos os preconceitos que eles sofrem por essa linguagem diferenciada, pela cultura que eles têm, ok? Então, vocês vão responder aqui a página 33, que nós vamos entrar aqui no momento da ortografia. Tá? Deixa eu falar aqui desse é verdade aqui em cima. Os primeiros cordéis não tinham as capas com xilografia. Xilografura é o desenho aí, né? Sempre, ó, preto, né? Olha que legal. É muito diferente. Eu acho muito linda essa cultura. Então, vocês vão responder se é verdade. Sim, é verdade, tá? Aqui vocês vão ver que o cordel, ele não nasceu com as gravuras. As gravuras vieram depois. Se você colocar na internet, você vai ver, você vai achar isso, tá? Essas informações. A xilogravura é um fenômeno relativo recente. Apesar de ter sido usada em 1907, nas ilustrações dos folhetos, tá? Ele é recente, ok? Então, é isso que você vai responder aí. Que é verdade, que a xilografura é considerada como algo recente. Aí embaixo nós vamos entrar nos verbos. Vamos entrar nos pronomes pessoais. Então, o que é o pronome pessoal? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, tá? E nós temos os casos retos e oblíquos, que está aqui nesse quadro. Como que eu vou saber diferenciar? Decorando, estudando, lendo. Como eu já dei outros exemplos para vocês, tem coisas que não dá para você saber se você não estudar e você não decorar, como a tabuada. E aqui também não é diferente. Então, eu tenho a primeira pessoa no singular, no pronome pessoal eu. No caso oblíquo, me, mim, comigo. Eu tenho que decorar isso daqui. Não adianta eu falar para vocês diferente que não é. Leia e decore. Você tem que saber isso daqui para você poder conjugar um verbo. Para você poder falar corretamente, certo? Então, nós temos aqui os pronomes pessoais possessivo. Já está falando de posse. Então, é meu, é nosso, é teu, é vosso. Decorar, estudar. Não tem como você saber isso se você não for, isso daqui não for estudado. Nós temos os pronomes demonstrativos. Este, aquele. Estudar, decorar. Então, não tem como não saber se você não estudar isso daqui. Não adianta só passar o olho, não. Faz a leitura e faz anotações.
tá? Que você não tem como esquecer isso daqui. Então, eu quero os pronomes pessoais, os possessivos e os demonstrativos, que vão cair na avaliação, ok? Na página 35, nós temos outro poema aí, feito aí para vocês poderem analisar, porque nesses poemas aqui embaixo, já vai ter pronomes nele para você poder analisar e fazer atividades com ele, tá? É o João e o pé de feijão. Então, ó, já tem tá até em negrito aí alguns pronomes. E é óbvio que você vai ter que me falar se são possessivos, se são pronomes demonstrativos e tudo mais. Está perguntando a respeito do textinho. Qual a diferença entre a história? Aí você vai na número 2, na primeira estrofe, classificar, tá? Que tipo de pronome é ele. Na segunda estrofe tem outro que está indicando e você vai me falar o que ele é. Só voltar lá e ler novamente, ok? Não tem como ter dúvida nisso daí. Aí embaixo, novamente, exemplos e explicações a respeito dos pronomes, tá? Que tem que ser decorado e estudado, senão você não vai saber nunca. E vai me responder aí, igual ou diferente. Cordel e repente são a mesma coisa? Procura na internet. O que você acha? Que não, né? Se você procurar e saber o que é um repente e o que é um cordel, você vai ver que não são a mesma coisa, tá? O cordel é um poema, certo? Popular, são publicações em folhetos, e o repente é um poema improvisado, feito por cantores. Tem aquele caju e castanha, se vocês procurarem na internet vocês vão ver, tá? São feitas em viola, são canções feitas ali para vocês, tá? Aí vocês vão apenas fazer o jogo rápido aqui da página 37 para aqui, tá? Jogo rápido é verdade. Os pronomes possessivos nem sempre indicam posse. Vocês acham que é verdade? Verdade. Os pronomes possessivos, em alguns contextos, pode indicar afetividade, pode ser cálculo, aproximando valor indefinido, como assim, ó, venha logo, meu amor. João deve ter uns 30 anos. Juliana tem suas qualidades. Então, isso são pronomes também, tá? Possessivos, mas não quer dizer exatamente posse. Então, nós vamos parar aqui na página 37, ok?